Faremos então a leitura do texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti esta noite mais uma vez e nós Te louvamos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Queremos neste momento compartilhar da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar, nos guiar, para que o texto seja exposto da forma que o autor propõe aqui para a edificação da igreja. Que cada um esteja com seu coração voltado a ouvir as Sagradas Escrituras, que sejamos capazes esta noite, ó Senhor, de ouvir a Tua voz. Nós precisamos das Tuas instruções, precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, para nos edificar, para nos exortar, para nos encorajar, para nos fazer crescer na Tua presença. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar conosco. Nós encarecidamente precisamos da Tua ajuda, da Tua graça e do Teu favor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Segundo a história da plantação desta igreja na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo estava seguindo para a sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, com o propósito de ampliar a propagação do Evangelho, plantando novas igrejas. O projeto inicial de Paulo era de implementar um ousado plano para evangelizar primeiramente a Ásia. Mas Deus mudou o rumo da sua jornada missionária, o conduzindo para a Europa. Logo de início, nós podemos perceber que, embora alguém tenha o bom propósito de realizar as missões que são da vontade de Deus, não pode fazê-las segundo o desejo do seu coração ou de acordo com a sua própria agenda. Mas o Senhor é que estabelece a agenda. É Ele que estabelece a forma que deve ser feito. Então, Paulo agora não mais vai pregar na Ásia, mas o Senhor o direcionou para ir pregar, para iniciar a sua jornada de pregação na Europa, pois assim o Senhor havia estabelecido. Desta maneira, então, Filipos foi a porta de entrada do Evangelho na Europa, que promoveu inclusive grandes transformações na história das civilizações ocidentais. Apesar da situação de apostasia da Europa na atualidade, esta escolha divina de iniciar a disseminação do Evangelho por lá fez com que o Ocidente fosse regado pela bendita pregação do Evangelho de Jesus Cristo desde antigas eras. Por outro lado, até hoje, muitos lugares do Oriente continuam imersos em imensas trevas. Aliás, a Coreia do Norte é o exemplo mais clássico disso. Começando pela Europa, então, e não pela Ásia, a chegada do Evangelho em Filipos foi a primeira e mais importante penetração do Evangelho em território gentil. O que é gentil? Todos que não são judeus são gentios. Então nós fazemos parte de um povo gentil. Até então, a palavra de Deus estava presa lá com os judeus, com os israelitas. Mas agora, com a expansão da igreja, Paulo traz a pregação do Evangelho para o povo do Ocidente em geral. E então Filipos é a porta de entrada para a primeira pregação e mais importante penetração do Evangelho em território gentil. E esta foi uma decisão exclusivamente do próprio Deus, contrariando inclusive a agenda do apóstolo Paulo, que quis iniciar a sua pregação primeiramente pela Ásia. Mas é interessante que Paulo, ele, por sua vez, discerniu o propósito divino, abrindo mão do seu planejamento e abraçando a vontade de Deus e a sua orientação,
demonstrando ter plena confiança e entendimento de que o dono do Evangelho, o dono da obra, é o próprio Deus. Então, sabemos o porquê Paulo iniciou sua jornada missionária, começando na Europa e não pela Ásia. Ele o fez porque Deus assim o direcionou. Mas por que Paulo começou a pregar o seu Evangelho da cidade de Filipos? Porque Filipos foi a cidade escolhida para a plantação da primeira igreja. Obviamente por uma questão estratégica. Paulo, com o decorrer do tempo, ele se revelou. As Escrituras nos mostram isso, que Paulo era um exímio plantador de igreja. E dirigido pelo Espírito Santo, ele fazia escolhas corretas. Ele tinha os melhores métodos para alcançar os melhores resultados, sempre com o bom propósito e correto propósito de expandir a proclamação do Evangelho pelo mundo, pois Deus o havia chamado para esta importante obra, de quem também recebeu essa capacidade visionária para discernir estrategicamente qual lugar onde ele deveria passar mais tempo e qual lugar ele deveria passar menos tempo, de quando ele deveria empreender mais esforços para pregar o Evangelho e onde ele deveria passar apenas poucos dias. E Filipos era uma cidade estratégica para que iniciasse ali a plantação da primeira igreja, devido à sua importância histórica e cultural da época e também a sua localização geográfica era muito importante, além de ser uma cidade rica por minérios. Filipos, então, estava situada entre o Oriente e o Ocidente. Era como se fosse uma ponte que ligava os dois continentes. Algum comentarista vai dizer que a razão de Paulo escolher a cidade de Filipos para fundar a primeira igreja na Europa era algo muito simples. Era porque não havia um local mais estratégico, mais apropriado do que aquela cidade para que o Evangelho pudesse ampliar o seu alcance. Ele complementa o seu pensamento dizendo que alcançar a cidade de Filipos com o Evangelho era abrir caminho para a evangelização de outras nações. Isso então nos ensina que plantar igreja não deve ser um processo aleatório, mas que o plantador de igrejas precisa ter critérios e compreender a relevância e a real necessidade de uma igreja em um determinado local. Isso a fim de abençoar o maior número de pessoas possível. E, mais importante, o plantador de igreja deve submeter a sua vontade e a sua escolha sempre à aprovação de Deus, fazendo isso em oração, submissão e dependência dele. Paulo entendia muito bem dessas coisas. É por isso que o seu ministério foi bastante prolífero. Ainda sobre Filipos, a cidade onde Paulo plantou a primeira igreja, ela era uma importante cidade e recebeu este nome de Filipos porque foi fundada pelo imperador Filipe II, e por isso então o nome Filipos. Filipe II era pai do grande imperador Alexandre Magno, muito importante na época, muito famoso. Era um imperador conquistador, conquistava muitos territórios. Filipos, na época de Filipe II e o seu pai, o imperador Alexandre Magno, era uma fortaleza, era um local muito bem protegido e seguro. Mas com o passar do tempo, Filipos foi invadida e tomada pelo famoso e poderoso Império Romano, e tornou ainda uma cidade mais importante depois que foi tomada pelo Império Romano. Porque o Império Romano não fez de Filipenses, ou do povo dos filipenses, ou do povo de Filipos, escravos, oprimidos, mas transformou Filipos em uma colônia. Ser transformado em uma colônia significava receber um título de grande honra na época, porque era nas colônias estabelecidas pelo Império Romano que os assuntos mais importantes de administração e estratégia do reino eram decididos.
A cidade de Filipos, então, ela tornou-se uma cidade colônia do Império Romano. Nessas condições, então, ela era uma cidade de grande destaque. Na verdade, Filipos virou uma mini Roma. É como se fosse uma pequena Roma, porque desfrutava dos mesmos direitos dos romanos. Estar em Filipos era o mesmo que estar em Roma, ou estar na Itália. Roma é a capital da Itália, para quem não se lembra. E então, estar em Filipos é como se estivesse num pedaço de Roma. Os filipenses gozavam de todos os direitos que os romanos também poderiam experimentar. Porque aquela cidade era muito importante. Era considerada um centro estratégico e por isso recebeu este privilégio do Império Romano por ser considerada essa cidade tão importante. E lá em Filipos, como era costume, toda cidade que era feita colônia romana recebia soldados que, lutando pelo Império Romano, se aposentavam. E aí então eles eram enviados por cidades especiais como Filipos, cidades colônia, para habitarem ali. Então Filipos era uma cidade habitada por militares, porque eles foram morar lá depois da sua aposentadoria. E sendo assim, ela tornou importante também por causa do seu poder militar. Então isso é importante saber para entendermos o porquê Paulo escolheu Filipos. Escolheu Filipos porque era uma cidade importante, proeminente, para que lá o Evangelho fosse disseminado de uma forma mais abrangente. Porque lá era uma rota importante, onde todo mundo passava por Filipos. E por isso, Paulo escolhe Filipos para lá plantar a sua primeira igreja. Na verdade, a cidade de Filipos era considerada como um tipo de miniatura da capital romana. E isso, inclusive, gerava um tipo de orgulho, um orgulho positivo, vamos dizer assim. Um tipo de, vamos falar, de entusiasmo dos filipenses fazerem parte de Roma. Então os filipenses eram orgulhosos por fazer parte de uma cidade tão imponente, tão importante, tão poderosa. Paulo inclusive prega o gancho nessa questão dos filipenses viverem orgulhosos, viverem entusiasmados por pertencer a Filipos. Ele pega um gancho nesse sentimento de entusiasmo desse povo para trazer a eles um importante ensinamento a respeito da questão da sua cidadania celestial, o que veremos um pouco mais adiante na carta. E foi nessa importante cidade, ou nessa colônia romana denominada Filipos, que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, Lucas e Timóteo, desembarcou por volta do ano 49 ou 50 depois de Cristo. E conforme já vimos, eles estavam ali para anunciar o Evangelho e plantar a primeira igreja na Europa. Lucas, que fazia parte ali da comitiva, relatou em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os irmãos anotem aí e depois olhem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Lucas, ele vai relatar detalhes a respeito da fundação da primeira igreja na Europa. De uma forma geral, os relatos de Lucas ali mostrava que a igreja em Filipos foi formada por um grupo de mulheres, que em razão de não haver nenhuma sinagoga na cidade de Filipos, se reuniam ali à beira de um rio. E assim que Paulo e seus companheiros chegaram em Filipos, eles foram lá ter com essas mulheres que reuniam lá no sábado para fazer orações. E ali, falando do Evangelho, Paulo falando do Evangelho, Deus abriu o coração de uma mulher, e logo ela sendo convertida, ela rogou que eles continuassem os trabalhos evangelísticos na sua casa. Deus abriu o coração de Lídia, que ouvindo Paulo pregar, se converteu e pediu para que Paulo e seus amigos permanecessem na sua casa para continuar a pregar o Evangelho, onde permaneceram por algum tempo morando lá.
e começaram inclusive a receber o título de membros da família estendida. Já eram membros da família, porque estavam ali e desfrutavam de uma maravilhosa comunhão cristã com a família de Lídia, uma mulher comerciante, vendedora de púrpura, que na verdade veio de outra cidade. Ela veio de Tiatira, que na verdade Tiatira era uma cidade da Ásia. Paulo queria começar pregando da Ásia, quase deu certo, né? Ele encontrou lá alguém que era da Ásia, embora estivesse pregando na Europa, para lá na casa dela fundar a primeira igreja. Então, naquele local ali, Paulo funda a primeira igreja doméstica, uma igreja doméstica. Outros importantes eventos marcaram o início da igreja em Filipos, como por exemplo, uma história bem conhecida da libertação da jovem que tinha espírito de adivinhação. Os irmãos conhecem bem a história. Também por causa dessa libertação, Paulo, vendo aquela mulher praticando este espírito de adivinhação, ele ora por ela, expulsa o demônio, e por isso Paulo e Silas foram açoitados e também foram presos, porque aquela mulher era usada para arrecadar dinheiro para quem estava por trás dela. Então ela fazia adivinhações, a pessoa pagava e tinha alguém por trás lucrando com isso. Então, como Paulo expulsa esse espírito de adivinhação daquela jovem, ele e Silas foram açoitados e foram presos. Um outro evento também que aconteceu durante a plantação dessa primeira igreja foi que, por causa da prisão de Paulo e Silas, cremos que foi Deus que mandou um terremoto muito forte, que abalou as estruturas da prisão, as portas se abriram. E por causa deste evento, que depois lá em Lucas 16 que eu falei para vocês, Lucas 16 relata, vocês vão ver que por causa disso o carcereiro dessa prisão também foi convertido. Tudo isso aconteceu no início da plantação da primeira igreja. Então, isso, Atos capítulo 16. Então, agora já está muito claro, embora eu não tenha mencionado no começo, que Filipenses foi escrita por Lucas. Lucas escreve então a carta aos Filipenses. E eu quero acrescentar informação bastante importante a respeito disso, porque Lucas escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava preso. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando ainda estava preso. É importante essa informação que Paulo estava preso quando escreve Filipenses, porque em sua carta ele vai exortar, vai encorajar os irmãos a viverem contentes. Paulo está demonstrando que a alegria, o contentamento não está ligado ou preso às circunstâncias da vida, mas estar contente, estar feliz, simplesmente depende de você estar com Cristo. Quem está com Cristo está contente, independente das circunstâncias. Este foi um primeiro recado que Paulo manda à igreja de Filipenses. E a própria carta de Filipenses vai apontar esses relatos de que Paulo estava preso quando ele escreve esta carta. O local em que ele escreveu esta carta foi em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, cerca de 12 anos depois de deixar a cidade de Filipos e uma pequena comunidade de crentes estabelecida lá, Paulo envia então esta carta aos irmãos filipenses. Naquela época, a carta era o principal ou o único meio de comunicação. Era por cartas que as pessoas se comunicaram. E a carta era bastante famosa e assim, ela tinha um respeito, era importante saber escrever carta. Inclusive as escolas ensinavam o modelo de como escrevia uma carta. E as cartas eram de vários tipos. Tinha a carta entre amigos, tinha a carta entre familiares, tinha a carta de uma pessoa mais madura instruindo uma pessoa mais jovem. Então existiam vários tipos de carta naquela época.
e era usada como também uma expressão artística. Então existiam cartas também de modelo comercial para tratar de negócios. Para identificar o tipo de carta, obviamente precisaria ler a carta, ver o conteúdo da carta, ver como o remetente se relacionava com o seu destinatário, para saber se era uma carta de exortação, se era uma carta de amizade, se era uma carta entre familiares. E então, Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses e ele observa esse modelo, esse tipo de carta, porque ele precisava comunicar. E para ser um comunicador eficiente, é necessário obedecer contextos. Paulo precisava escrever de uma forma que os filipenses pudessem compreender. Então ele pega o modelo de carta dos filipenses, ou da região dos filipenses, da região greco-romana, que todas as pessoas usavam, e aí ele adapta a carta aos filipenses. E essa carta, então, ela apresenta as mesmas formalidades de uma carta normal, com remetente, destinatário e saudações. Esta carta aos Filipenses é conhecida por muitos como a carta da alegria, porque, como eu já disse, Paulo exorta os filipenses a estarem contentes, independente das circunstâncias. Isso pode ser dito porque Paulo, de fato, tratou dessas coisas nesta carta. Mas, pensando não só no conteúdo, mas na forma em que a carta foi escrita, um bom comentarista vai intitular esta carta como carta exortatória da amizade cristã. Porque nela se encontra todos estes elementos que dão o tom de profunda amizade e também com a presença de profundas exortações. Na carta de Filipenses percebe-se o grau de amizade que Paulo tem com seus destinatários. Percebe também as exortações que ele traz. O vínculo da amizade e afeição fica evidente no modo que Paulo se identifica no início da carta, como um servo de Jesus Cristo, juntamente com Timóteo. É assim que ele se identifica e segue expressando o seu amor e alegria e gratidão a Deus todas as vezes que lembra dos irmãos, e também fala da sua incessante intercessão por eles. Como característica, então, de uma carta de amizade, Paulo demonstra total interesse pela vida dos irmãos, querendo saber se eles estão bem, preocupado como que eles estão andando. Também, como uma marca de uma carta de amizade, Paulo informa os irmãos a respeito da sua vida, entendendo que também eles, como irmãos, como amigos, estão interessados em saber como vai a vida de Paulo. Tudo isso aponta para uma carta de amizade. Depois, mais adiante, Paulo vai exortar os irmãos à unidade cristã. Então, esta carta também é uma carta exortativa. Mas essa exortação, como se trata de um relacionamento entre amigos, ela não tem menção e nem defende a autoridade apostólica de Paulo, como é comum você ver em outras cartas. Paulo sempre apresenta-se em humildade, mas logo em seguida ele defende o seu apostolado. Ele se identifica como apóstolo. Mas em Filipenses, Paulo não faz isso, julgando ter dos irmãos total conhecimento e confiança quanto a este fato, por causa da proximidade e da intimidade que havia entre eles. Embora Paulo seja incisivo quanto à questão do relacionamento entre eles, que deveria ser de sincera e completa comunhão. E mais adiante o apóstolo adverte seus amigos, irmãos, quanto a alguns oponentes do evangelho que estavam próximos deles. Era um aspecto, uma característica também das cartas, que eram cartas de amizade, além de falar da amizade entre o remetente e o destinatário, também alertava contra os inimigos, querendo proteger o seu amigo dos inimigos que poderiam estar por volta. Paulo, aqui, mostrando que ele pegou o modelo da carta
da carta do seu tempo, ele também vai advertir os filipenses contra ou a respeito de alguns oponentes que estavam rondando a vida deles. Mas uma coisa importantíssima aqui é que Paulo deixa claro que todo este elo que havia entre ele e os filipenses tem apenas uma origem e tem apenas uma razão: Jesus Cristo. Cristo é o centro de toda a discussão envolvida na carta de Paulo aos Filipenses. Toda aquela aproximação deles, toda aquela comunhão que Paulo tinha com o povo filipense, toda aquela união, toda aquela amizade, tinha como fonte o amor de Cristo entre eles. E esta carta diz nos seus primeiros versículos, como nós lemos: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e dado nosso Senhor Jesus Cristo. O tema geral que eu quero dar para esta carta é: a comunhão em Cristo produz amizade exortativa. A comunhão em Cristo produz amizade exortativa. E o nosso ponto 1, baseado no capítulo 1, versículos 1 e 2, tem como tema o poder da humildade cristã. Como já vimos na época de Paulo, as cartas iniciavam de forma básica, tendo dois nomes: o nome do remetente e o nome do destinatário, e depois uma breve saudação. Este era o modelo de carta do contexto em que Paulo estava. Em alguns casos também, essas cartas vinham com frases iniciais seguidas de agradecimentos do remetente aos seus deuses. Por que aos seus deuses? Porque era uma sociedade pagã. E também vinha a menção de oração pelo bem-estar do destinatário. Na carta de Paulo, a gente vai observar a mesma coisa. Paulo agradecendo a Deus, né? O Deus de Paulo é verdadeiro, pela vida dos irmãos, e também mencionando que ele sempre intercedia pelos seus irmãos, mostrando que ele pegou o modelo de carta da sua época e adaptou segundo os seus propósitos, porque ele queria ser claro na sua comunicação, e por isso ele obedeceu de alguma forma à cultura local da época. Mas Paulo, por outro lado, ele usou de toda a sua habilidade para fazer modificações nos costumes, ou seja, para adaptá-los de forma a se tornarem ferramentas para que ele possa apresentar importantes temas de sua teologia, a fim de resolver problemas concretos e existentes nas igrejas para quem ele escreve. Então ele pega essas cartas e adapta elas para ali inserir importantes informações teológicas, para quando ele enviar para as igrejas as quais tinham problemas que vinham até ele, essas cartas poderem ser eficientes no sentido de resolver o problema que lá estava instaurado. Para Paulo, diferente dos demais que escreviam e enviavam cartas naquela época, uma saudação não era apenas uma saudação, mas através de uma saudação e de sua apresentação pessoal, Paulo já introduzia o tema que ele queria tratar em toda a carta. Estas eram algumas das adaptações do apóstolo Paulo. Então, já na saudação, Paulo introduzia ali um tema a qual ele queria tratar em toda a carta. Isso não era observado nas cartas normais, mas Paulo adapta essas cartas para comunicar melhor o evangelho às pessoas. Isso deve nos alertar, inclusive, que ao lermos os parágrafos iniciais de uma carta paulina, nós não podemos ler isso de qualquer maneira. Nós não podemos ler a carta de Paulo e pular o cabeçalho. Paulo, apóstolo, aos irmãos, a gente não pode ler isso de qualquer jeito, porque ali está introduzida a ideia geral da carta, porque é assim que Paulo fazia. Então, os parágrafos iniciais das cartas paulinas não se tratam de falas sem sentido, que podem ser consideradas menos importantes,
mas que um leitor cuidadoso será capaz de perceber logo de início as preocupações principais do autor e entender o sentido do texto que ele está construindo ali, simplesmente pelo fato de fazer uma leitura atenciosa das primeiras palavras ali mencionadas, mesmo que elas aparentam ser apenas uma breve saudação. Estas palavras estão ali, não é por acaso. Aliás, em todo o texto bíblico, cada letrinha ali colocada tem uma razão e um propósito específico para estar lá. Os três primeiros parágrafos desta carta mostram o apóstolo Paulo aplicando este princípio de fazer alterações na carta, adaptações, sem ignorar o modelo de carta do contexto atual. No primeiro parágrafo, que foi a leitura que fizemos hoje, Filipenses 1, do 1 ao 2, Paulo modifica o modelo padrão de saudações existentes nas cartas para apresentar o modelo do tipo de humildade que mais adiante ele vai exortar os irmãos filipenses para que pratiquem uns para com os outros. À medida que o texto avança, fica claro que os temas de interesse principal de Paulo é tratar a respeito de humildade, santidade e unidade. Através da saudação, Paulo já incute essa ideia de que ele quer tratar na carta dele aos filipenses principalmente a respeito de humildade, de unidade e de santidade. Como já percebemos no modelo de cartas antigas, o início apenas tratava de mencionar remetente, destinatário e saudações, e que Paulo também segue esse padrão. Nesses dois primeiros versículos que temos, Paulo faz algumas modificações para expandir o sentido de uma simples saudação em palavras teologicamente significativas. Paulo faz pelo menos 3 alterações que podemos considerar ser importantes logo no início desta carta. Então, no versículo 1 deste primeiro capítulo, que está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, Paulo vai fazer aqui uma modificação importante. Ele não fala apenas, como é de costume nas cartas, o nome do remetente e do destinatário. Ele poderia falar Paulo e Timóteo, já que no caso aqui tem 2 remetentes, né? Eles estão juntos. Ele poderia apenas falar Paulo e Timóteo a todos os santos em Cristo de Filipenses. Mas ele faz aqui uma descrição, ele faz um acréscimo. Ele fala Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então ele faz esse acréscimo, ele descreve eles dois, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa para servos aqui no grego é doulos. Se a pronúncia está certa, eu não sei, mas é isso aí, doulos. Não é para indicar algo como empregados ou como alguém contratado para algum serviço, mas a palavra, o seu significado é escravo. Quando ele fala Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ele está falando Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. E naquele contexto greco-romano de Paulo e de seus leitores filipenses, este termo trazia conotações incontestáveis de humildade e submissão. Ao ouvir Paulo se identificando com Timóteo como escravos de Cristo, logo Paulo deu o recado. Ele estava querendo dar um exemplo de humildade e de submissão. E o povo entendeu muito bem isso, porque esta palavra ali no grego tinha exatamente esse significado. Ser dolui era ser um escravo. Ao ouvir isso, o povo filipense já compreendeu a primeira mensagem de Paulo. Isso feito logo na introdução, logo na saudação. Esse termo trazia essas conotações de humildade e submissão. E dentre outras coisas que Paulo quer tratar na carta, essa é uma das principais. Logo na saudação ele já deixa ali a indicação de todo o sentido da carta dele. Está escrevendo a eles para tratar de humildade e submissão.
E isso acontece logo no início. Por isso que não pode desprezar o cabeçalho de uma carta paulina. Este propósito do apóstolo de expandir o significativo simples dessas palavras de saudação para palavras com profundos significados teológicos fica mais evidente ainda quando comparamos as palavras iniciais de Filipenses com as saudações de Paulo em Romanos e em Tito. A gente vai ver que Paulo em Romanos e em Tito, ele também vai se apresentar como servo. Mas logo em seguida, ele faz referência ao seu trabalho apostólico. Então, em Romanos 1, Paulo fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, ou escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E em 1 Tito, e em Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Deus ou escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mas é importante que aqui em Filipenses, a única posição que Paulo reivindica para si e para Timóteo é de escravo de Jesus Cristo. Ele não diz que ele é apóstolo, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. O honrado título de apóstolo ficou fora, não apareceu aqui. Mais uma vez, Paulo indica que está tratando de uma carta que quer ensinar humildade e submissão. Outra coisa importante de se observar é que Paulo não se apresenta sozinho. Embora fosse ele o autor da carta aos Filipenses, Paulo gentilmente apresenta Timóteo, o seu companheiro de ministério. Aliás, Paulo tem este costume de, nas suas cartas, apresentar as pessoas que estão junto dele naquele momento. Mas com Timóteo isso acontece de forma especial. Pelo menos 6 vezes nas cartas de Paulo, Timóteo é apresentado. Muitos entendem que Timóteo pode ter sido um tipo de secretário de Paulo. Em algumas cartas fica claro que houve uma coautoria de Timóteo na escrita, mas em Filipenses está claro que apenas Paulo escreveu Filipenses, pois a carta é toda na primeira pessoa. Eu, Paulo, e assim segue. E também mais um motivo para Paulo citar Timóteo na sua saudação, porque o Timóteo de fato prestou um serviço mais do que nobre para o Evangelho, sendo ele um discípulo de Paulo e ajudando Paulo. E o povo filipense tinha grande apreço por Timóteo. E Paulo pretendia enviar Timóteo para lá. Então Paulo já apresenta Timóteo demonstrando a sua consideração, o seu apreço e a sua confiança no seu discípulo Timóteo. Timóteo, então, recebeu a honra de ser apresentado, mesmo não sendo um apóstolo, mas um discípulo do apóstolo. Nisso, Paulo aponta mais uma vez para uma atitude de humildade, já mandando desde cedo um recado para seus leitores, que a carta aos Filipenses tinha o propósito claro de fazer com que o povo filipenses, independente das circunstâncias, pudesse viver contentes. Paulo também queria, através da carta aos Filipenses, agradecer-lhes pelo grande empenho deles, ajudando Paulo nas missões. Nas suas dificuldades, o povo filipense sempre esteve presente, abençoando o apóstolo Paulo, enviando pessoas, como enviou, por exemplo, Epafrodito para lá, enviou Timóteo também para apoiar Paulo em sua prisão, e sempre mandando donativos, financiando as viagens missionárias de Paulo. Embora este assunto seja tratado no final da carta, e alguns vão dizer que a carta de Filipenses, ou a carta aos Filipenses, não é uma carta de gratidão, que não faz sentido se Paulo trata do assunto só no final, mas depois vamos entender o porquê provavelmente Paulo tenha feito isso. E então, Paulo tinha esse propósito, agradecer aos Filipenses, sim. Paulo tinha o propósito de fazer com que eles tivessem cuidado para não caírem no engano de alguns opositores do Evangelho que ali estavam. Paulo tinha o propósito de falar da sua vida para os filipenses, dizendo: olha, a minha prisão não tem sido um empecilho para o Evangelho,
Porque imagina, os filipenses depositavam toda a sua esperança em Paulo, vamos dizer assim, mas não como uma esperança num Salvador, mas sua esperança no trabalho de Paulo. Eles apoiavam o trabalho de Paulo e viam Paulo como um homem bem-sucedido no Evangelho, que era evidente. Mas ao saber que Paulo foi preso, fica uma pergunta: mas e agora? O que seremos de nós, se até Paulo foi preso? O que será do Evangelho agora, se aquele que é o principal percursor do Evangelho está preso? Então Paulo tem essa preocupação também na sua carta e escreve a ele dizendo: olha, a minha prisão não tem sido um empecilho para o Evangelho. As minhas prisões têm abrido portas para o Evangelho. Estando preso, eu tenho pregado aos guardas e eles têm se convertido. E estando preso, muitos irmãos agora estão pregando o Evangelho com mais ousadia ao ver que eu não poupei a minha vida nem a minha liberdade, mas fui até o fim e continuo pregando. Então ele tinha essas propostas na sua carta. Ele também queria dizer para os irmãos que ele não estava triste, embora estivesse preso, e que os irmãos deveriam alegrar-se no Senhor. Paulo também, ele queria, e principalmente foi o que ele tratou em uma parte considerável da carta, foi quando ele vai dizer para os irmãos que eles precisariam viver em humildade. Eles precisariam ter uma comunhão perfeita entre eles. Eles precisariam preocupar não só com as causas particulares deles, mas com as causas de todos. Existe uma frase aí fora que diz que cada um com seus problemas. No meio cristão isso não é verdade. No meio cristão, o problema do outro é meu também. Não no sentido especulativo de querer saber do problema para poder falar o que não deve, mas no sentido de me preocupar com o problema do outro e ajudá-lo na sua dificuldade. O problema de um irmão da igreja é o problema de toda a igreja. Não é à toa que Cristo diz que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Aliás, Ele é a cabeça e a igreja é o corpo, e cada um de nós somos os membros. Ou seja, estamos todos ligados. Os membros estão ligados no corpo, e o corpo está ligado na cabeça, que é Cristo. Então não há como dividir isso. Se um membro tem um problema, o corpo todo padece. Então é preciso que isso seja claro. E Paulo, de uma forma bastante insistente, nós vamos perceber nessa sua carta como ele trata da questão da humildade, da questão da unidade, da questão da união entre os crentes. Vamos agora fazer só apenas algumas aplicações e já vamos para o final. A primeira aplicação que eu quero trazer para vocês esta noite é que uma das virtudes mais marcantes na vida de um verdadeiro servo de Deus é a humildade sincera e não fingida. Assim como a humildade e a arrogância não podem ocupar o mesmo espaço no coração de uma pessoa, se existem, por exemplo, dois que se dizem cristãos e um é humilde e o outro arrogante, é impossível que eles estejam servindo ao mesmo Deus. Se, porventura, no seu coração existe algum sentimento de arrogância, peça a Deus em oração para sondar o seu coração e ver se há algum mal nele. E não deixe de mencionar principalmente o pecado da arrogância. E se houver necessidade, implore, clame a Deus para te libertar deste terrível mal. Segundo, Paulo nos dá claras demonstrações que a humildade deve ser a marca de todos os crentes e que deve ser também ensinada com exemplos práticos uns para com os outros. Humildade não se cobra, humildade se ensina, dando o exemplo primeiro. Faça com os outros o que você quer que faça contigo. E a verdade o oposto também é verdadeiro. Não faça com o outro o que você não quer que faça contigo. Quer que alguém seja humilde? Seja humilde primeiro. Considere os outros sempre acima de você. Este é um dos conselhos de Paulo nesta carta.
Se você considerar o outro sempre superior a você, não há espaço para arrogância, não há espaço para desentendimento, não há espaço para discórdia. Seja humilde com todos. Dependa da ajuda do Espírito Santo para refrear os seus impulsos, pois assim você será uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para produzir unidade e nunca divisão, onde quer que você esteja. E por último, valorize o seu companheiro de jornada. Assim como Paulo fez com Timóteo, não busque glória para si, mas glorifique a Deus, sendo humilde e dando exemplo de humildade. Desta forma, você edifica a igreja de Cristo. Desta forma, você se torna uma bênção para a glória de Deus. Desta forma, você contribui de forma efetiva e prática para que a sua igreja seja uma igreja saudável, seja uma igreja que irradia a graça, a justiça, a bondade e o amor de Cristo. É isso que Paulo vai ensinar aos filipenses, dentre outras coisas, através desta carta, que nós vamos tratar dela todas as vezes que eu tiver a oportunidade aqui estar para pregar nos próximos dias. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês esta noite. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez. Queremos te agradecer por poder desfrutar da tua santa palavra e poder aprender coisas muito importantes aqui esta noite. Pedimos ao Senhor que trabalhe em nosso coração, para que nós sejamos pessoas que de fato refletem o caráter de Cristo. Que a glória nunca seja o nosso alvo, mas que o nosso alvo seja sempre viver para a glória de Deus, pois Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Abençoe a tua igreja para que a nossa igreja seja uma igreja unida, uma igreja onde há amor entre os irmãos e amor sincero e verdadeiro. Uma igreja onde cada um se preocupa com o outro, no sentido de que entende que somos um mesmo corpo e que Deus e que Cristo é o nosso Senhor, é a cabeça que governa toda a igreja. Que teu Espírito Santo possa cada dia nos tornar parecidos com Cristo, possa nos transformar em a sua imagem, a sua semelhança, a fim de que o teu nome seja glorificado no nosso meio e a fim de que o Evangelho possa avançar através de nós, porque este é o nosso papel, este é o chamado da igreja, glorificar ao Senhor através de suas vidas. Isso resultará em missões, isso resultará em pregação do Evangelho, isso resultará em crescimento do reino de Deus. Que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, nos dê graça para que possamos viver segundo a tua vontade. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.